Algumas pessoas não precisam reagir para dominar uma situação. Elas não se explicam, não se defendem e não demonstram o que sentem no momento em que são provocadas. E isso incomoda profundamente, porque quando não há reação, não há leitura dos que estão ao redor. O silêncio cria tensão, a calma gera insegurança e o autocontrole vira uma forma de intimidação. Maquiavel já entendia isso com clareza. Quem controla as próprias emoções não apenas evita armadilhas, passa a controlar o jogo enquanto os outros ainda estão tentando entender o que aconteceu. Num aspecto cultural, fomos condicionados a acreditar que demonstrar emoções é sinal de autenticidade e força. Mas, nas relações do dia a dia, quem reage rápido demais se torna fácil de ler, e fácil de conduzir. Cada resposta impulsiva revela limites, fragilidades e intenções. Maquiavel observou que esse excesso de exposição não aproxima, enfraquece. Não porque sentir seja um erro, mas porque reagir sem controle entrega poder a quem observa. Ser emocionalmente perigoso não significa se tornar frio ou insensível. Significa desenvolver autodomínio. É perceber a emoção surgindo e, ainda assim, escolher não reagir imediatamente. Essa escolha muda o ritmo da conversa, desloca o centro da interação e cria uma presença calculada. O silêncio deixa de ser ausência e passa a ser instrumento. A pausa deixa de ser hesitação e se transforma em estratégia. Neste vídeo, vamos entender o poder desse tipo de postura a partir de Maquiavel. Como o controle emocional constrói respeito, por que o silêncio deliberado desestabiliza mais do que o confronto, e como o tempo da resposta pode redefinir o equilíbrio de poder em qualquer relação. Não para ensinar manipulação barata, mas para revelar como quem controla as próprias reações influencia o ambiente sem precisar se explicar. Existe uma ideia muito mal compreendida quando se fala em controle emocional. Muita gente acha que se trata de reprimir sentimentos ou virar alguém frio por natureza. Maquiavel pensava diferente. Para ele, o verdadeiro controle emocional não elimina emoções, mas as organiza. É saber o que sente, sem deixar que isso vaze no momento errado. Quem domina esse processo constrói uma frieza estratégica que não afasta as pessoas, mas impõe limites claros e silenciosos. Na prática, isso aparece em situações simples do dia a dia. Imagine alguém tentando provocar, esperando uma reação rápida, talvez uma resposta atravessada. Quando essa reação não vem, quando acalma e pausa, algo muda no ambiente. O poder silencioso começa a operar. O outro se sente exposto, sem saber se avançou demais ou se perdeu o controle da situação. Não é a agressividade que intimida, é o autodomínio bem aplicado. Maquiavel observava que quem reage impulsivamente, entrega informações valiosas. Revela onde dói, o que irrita, o que desestabiliza. Já quem controla a própria resposta mantém a narrativa sob controle. Um silêncio no momento certo, um olhar neutro, um comentário curto e bem colocado criam uma forma de intimidação sutil que não depende de força nem de volume de voz. É nesse ponto que o respeito começa a surgir de maneira quase automática. Esse tipo de domínio não nasce do nada. Ele se constrói com atenção diária aos próprios impulsos. Pequenas práticas ajudam, como pausar antes de responder mensagens difíceis, observar o corpo quando a emoção sobe, treinar o tempo da resposta em conversas delicadas. Aos poucos, essa postura cria uma presença calculada que muda a forma como as pessoas se posicionam ao redor. E quando isso acontece, a próxima camada do jogo se revela, porque controlar emoções não é só se conter, é escolher quando e como se mostrar. Controlar emoções não é apenas saber ficar em silêncio. É saber quando falar, como falar, e principalmente, quando não falar ainda. Maquiavel entendia que quem responde rápido demais costuma perder o controle da situação. A pressa em se explicar entrega mais do que a própria resposta. Já quem domina o tempo da resposta mantém a vantagem, porque obriga o outro a esperar, e quem espera começa a imaginar. Esse intervalo cria mistério. Não o mistério artificial, feito para parecer interessante, mas o mistério funcional. Aquele que surge quando você não confirma nem nega, não reage no impulso e não se sente obrigado a preencher o silêncio.
Nesse espaço, a narrativa deixa de ser controlada pelo provocador e passa a ser construída na cabeça de quem observa. A pessoa começa a se perguntar o que você pensa, o que percebeu, o que sabe, e essa dúvida reorganiza o equilíbrio de poder na relação. Maquiavel observava que mostrar emoções de forma descontrolada fragiliza, mas escondê-las completamente também pode soar falso ou distante. O ponto de força está na presença calculada. Mostrar o suficiente para ser humano, mas nunca tudo. Uma reação contida, um comentário breve, uma pausa estratégica dizem mais do que longas explicações. Esse tipo de postura constrói autoridade sem precisar afirmá-la explicitamente. No cotidiano, isso aparece em situações comuns. Uma crítica indireta, uma provocação velada, uma cobrança disfarçada de pergunta. A resposta imediata costuma ser defensiva. Já a resposta pensada, ou até adiada, muda o ritmo da conversa. O outro perde a referência, não sabe se avançou demais ou se será confrontado depois. Essa imprevisibilidade não é confusão, é estratégia. E quanto mais você controla a forma como reage, mais difícil se torna para os outros te manipular ou te antecipar. Existe um erro comum quando se fala em silêncio como estratégia. Confundi-lo com ausência. Para Maquiavel, o silêncio eficaz não é vazio, ele é deliberado. É uma escolha consciente de não preencher o espaço imediatamente. Quando alguém permanece em silêncio no momento em que se espera uma reação, esse silêncio passa a comunicar mais do que qualquer resposta. Ele cria tensão, expectativa e, principalmente, impacto. O efeito psicológico disso é poderoso. Pessoas estão acostumadas a medir o outro pelas reações visíveis. Explicações longas, justificativas rápidas, emoções expostas. Quando isso não acontece, surge um desconforto sutil. A mente do outro tenta completar o que não foi dito. E nesse processo, a imagem que fica é de autoridade e autodomínio. Maquiavel entendia que quem se torna impenetrável demais para ser lido facilmente passa a ocupar um lugar de respeito quase automático. Esse tipo de poder silencioso também constrói memória. Não é quem fala mais que costuma ser lembrado, mas quem fala menos no momento certo. Uma resposta curta, um olhar neutro, ou até a ausência de resposta ficam gravados porque rompem a expectativa. O silêncio, quando bem usado, cria uma marca. Ele sugere que há mais por trás, que algo foi percebido, mesmo sem ser revelado. Isso transforma a presença em algo difícil de ignorar. Com o tempo, essa postura muda a dinâmica ao redor. As pessoas passam a medir palavras, a pensar duas vezes antes de provocar, a se perguntar como você vai reagir. Não porque você ameaçou, mas porque você não se expôs. Maquiavel via nisso uma forma de intimidação sutil, construída sem confronto direto. Ser emocionalmente perigoso, nesse sentido, não é assustar, é ser imprevisível, controlar o tempo da resposta, e deixar que o silêncio faça o trabalho que palavras mal colocadas jamais fariam. Ser emocionalmente perigoso não é ser frio, agressivo ou distante. É saber quando reagir e quando não reagir. É entender que nem toda provocação exige resposta imediata, e que nem toda emoção precisa ser revelada no momento em que surge. Maquiavel observava que quem se explica demais perde posição, porque entrega informações que o outro pode usar. O autocontrole, nesse sentido, não é repressão, é estratégia. Quando você começa a controlar o tempo da resposta, algo muda nas suas interações. A conversa desacelera, o outro perde a referência e a dinâmica deixa de ser automática. O silêncio deixa de parecer fraqueza e começa a funcionar como presença. Não porque você se tornou inalcançável, mas porque escolheu não reagir no ritmo que esperavam de você. Essa escolha, repetida ao longo do tempo, constrói respeito psicológico sem precisar de confronto direto. Maquiavel nos lembra que poder não está em dominar os outros pela força, mas em não se deixar conduzir pelos impulsos. Quem controla as próprias emoções controla o clima da relação. E quem controla o clima raramente é empurrado para posições desfavoráveis. Ser emocionalmente perigoso é exatamente isso. Não ser previsível, não ser facilmente lido,
Não entregar mais do que o necessário. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E ficam aqui as seguintes questões. Em quais situações você costuma reagir rápido demais? E quantas vezes essa reação entregou ao outro mais do que você gostaria? Escreva nos comentários em que momentos você percebe que poderia ter se calado ou esperado mais. Reconhecer esse padrão transforma impulso em clareza, e clareza em poder sobre a própria presença.